Onde estão os mortos? No estudo anterior, no vídeo anterior, nós entendemos que os mortos estão inconscientes. É como se estivessem dormindo. A pergunta de hoje é: onde estão? Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, porque tem muitas interpretações, muitos entendimentos sobre isso. Alguns entendem que as pessoas boas, ao morrerem, já vão para o céu, fica lá pertinho do trono de Deus. Outros entendem que aqueles que são pessoas más são jogadas num caldeirão grandão e fica se queimando lá, sofrendo para deixar de ser ruim. E outros acham que existe um lugar intermediário, assim, que os que são meio ruins, só feios um pouquinho de coisa ruim, ficam lá se purificando, se queimando um pouquinho, para depois de estar purificado, poder ir para o céu. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Onde estão os mortos? Muito bem, pastor, vamos abrir a Bíblia? Vamos. O texto que nós queremos ler, você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura, porque a palavra de Deus, ela transmite luz. Vamos ler em Gênesis 3, no verso 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, segundo a palavra de Deus, por ocasião da morte, a pessoa volta ao seu estado original antes de ter sido criado. Lá em Gênesis 2:7, diz que Deus formou o homem do pó da terra. Por ocasião da morte, segundo a palavra de Deus, ele volta a este estado original, ele volta ao pó da terra. É o pó que fica exato, no pó. Exato. A Bíblia, pastor, ela nos informa em outros textos esta verdade, né? Por exemplo, o texto de Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Muito bem, irmão. Então, segundo a palavra de Deus, e isso está se referindo ao homem todo, à pessoa toda, né? Por ocasião da morte desta pessoa, então a pessoa não vai para o céu, ou para o purgatório, ou se foi uma pessoa ímpia, para o inferno. A Bíblia diz claramente, um inferno de fogo, né? A Bíblia diz claramente que por ocasião da morte, a pessoa vai então para a sepultura. Porque para a sepultura, para onde tu vais. E Jesus também, pastor, mencionou esta verdade de uma forma muito clara. Vamos abrir a Bíblia, você que está em casa, abra também a sua Bíblia, acompanhe os textos, que esses textos são maravilhosos para lançarem luz sobre este assunto. Evangelho de João, capítulo 5, verso 28. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Muito bem, então onde estão os mortos segundo este texto? Nos sepulcros. Não estão no céu ou em qualquer outro lugar. Eles estão nos sepulcros. Que por ocasião da morte, então a pessoa volta ao pó, exatamente como Deus disse a Adão que ocorreria. E aqui também não divide a humanidade em grupos. Grupo dos bons não estão no sepulcro, só dos... Não, aqui fala todos. Todos. O irmão lembrou um detalhe muito importante, nós já vimos aqui em estudo anterior o texto de Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito de quem? Tanto de justos quanto de ímpios. Todos estes espíritos, ou esta respiração, todas voltam para Deus, que foi o doador da vida. Agora, existe um outro texto também que nos mostra que os mortos não estão no céu, ou no purgatório, ou no inferno de fogo, mas que estão na sepultura. Esse texto é o de Daniel 12, o verso 2.
E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então perceba que tanto aquele que vai ressuscitar para a vida eterna, quanto aquele que vai ressuscitar para o desprezo eterno, ambos estão no pó da terra, dormindo no pó da terra. Nos sepulcros. Nos sepulcros. Na sepultura. Exatamente, irmão. Então é lá onde estão os mortos. Exatamente. Existe a ideia, pastor, de que, bem, é o corpo apenas que fica na sepultura, mas a alma, o espírito vai louvar a Deus lá no céu. Nós já vimos que esta ideia é contrária à palavra de Deus. Mas existem textos claros sobre isto, né? Que as pessoas realmente estão na sepultura, como nós já lemos aqui. E no Salmo 115, 17, nós encontramos um texto muito interessante. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Então, os mortos estão na sepultura e não estão lá no céu louvando ao Senhor. Estão dormindo. Mas nós, né, o versículo 18, né? Vivos. Nós que estamos vivos. No outro estudo teve um texto que nós lemos que usou essa expressão. E apenas... Isaías 38, 18 e 19. Apenas os vivos. Em outras palavras, unicamente os vivos é que louvam ao Senhor. Muito bem colocado. Um outro texto também que você pode acompanhar em casa, sempre friso a necessidade de você abrir também a sua Bíblia aí no seu lar e ler conosco esses textos maravilhosos. O Salmo capítulo 6, verso 5. Pois na morte não há lembrança de ti, na sepultura quem te dará louvor? Então, na sepultura, onde estão os mortos, ninguém louva ao Senhor. Todos estão totalmente inconscientes, né? Isso é o que diz a palavra de Deus. Muito bem. E tem também o Salmo 17, né? O Salmo 17, 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Satisfar-me-ei na tua semelhança quando eu acordar. E não quando morrer, porque hoje nós não vemos a Deus. Então, quando a pessoa morre, a pessoa vai para o céu, então o salmista deveria escrever: satisfar-me-ei na tua semelhança quando eu morrer. Mas ele não diz isto. Ou quando eu dormir. Ou quando, exato. Mas aqui a Bíblia diz quando eu acordar. E nós vamos ver isso em estudos posteriores, que será por ocasião da ressurreição. Até que a ressurreição não ocorra, os mortos estão na sepultura dormindo. Muito bem, muito obrigado, irmão Cristiano, por assim desenvolver este assunto, né? Mostrando o que a palavra de Deus, a Bíblia apresenta sobre o mesmo. Eu que agradeço. E estamos contentes por você ter participado aí, né? E eu creio que não ficou dúvidas de que os mortos estão no pó da terra, estão na sepultura, estão nos sepulcros, até que um dia sejam chamados para sair de lá. Este chamado acontecerá na volta de Jesus Cristo. Reflita sobre esta mensagem.